John Nunes. Na madrugada de 4 de agosto de 2021, um policial de Nova Jersey chamado John Nunes realizava patrulhamento na região de North Bergen, quando presenciou um veículo trafegando em altíssima velocidade por uma avenida movimentada. Eram exatamente 1h49 da manhã, quando o oficial decidiu iniciar uma abordagem. Dentro do carro estavam Luiz Fernando Cevallos, de 24 anos, que conduzia o veículo, e Alex Rodrigues, de 27 anos, que o acompanhava. Mais tarde seria descoberto que aquele encontro, aparentemente comum, resultaria em uma das ocorrências mais trágicas da carreira do policial. Durante a abordagem, o policial alertou Luiz sobre os riscos de sua condução. Segundo relatos registrados pelas câmeras corporais, Nunes explicou que dirigir daquela forma poderia facilmente resultar em uma tragédia. Após alguns minutos de conversa, o casal foi liberado para seguir viagem. Aparentemente, aquele seria mais um caso de direção imprudente encerrado sem maiores consequências. Porém, cerca de 20 minutos depois, às 2h13 da manhã, John Nunes recebeu uma chamada de emergência para atender um grave acidente ocorrido nas proximidades. Ao chegar ao local, o policial imediatamente reconheceu algo perturbador. O veículo completamente destruído à sua frente era exatamente o mesmo que ele havia parado minutos antes. O impacto foi tão severo que o automóvel ficou praticamente irreconhecível. Segundo testemunhas presentes na cena, os ocupantes sofreram ferimentos graves. Ao perceber que se tratava de Luiz e Alexis, Nunes ficou visivelmente abalado. Yo, this is the same kid. Oh my gosh. Oh my gosh. 6-1. Paramedics are needed. That's the same car I just had. Fatal. As gravações mostram o oficial tentando compreender o que havia acontecido, enquanto conversava com outros agentes e equipes de resgate. As investigações posteriores revelaram que um caminhão realizava uma manobra para efetuar uma entrega em um estabelecimento comercial, quando ocorreu a colisão. O mais impressionante, entretanto, foi o resultado da análise dos dados do veículo. Apenas 5 segundos antes do impacto, Luiz estava dirigindo a aproximadamente 200 km por hora, uma velocidade ainda maior do que aquela registrada durante a abordagem policial. As autoridades concluíram que o acidente não foi resultado de uma falha mecânica ou circunstância imprevisível. Tudo indica que o motorista simplesmente voltou a acelerar logo após ser liberado, ignorando completamente os alertas recebidos minutos antes. Tracy Sinclair. Em 30 de dezembro de 2019, um motorista trafegava pela Highway 1, na Califórnia, uma das rodovias mais famosas dos Estados Unidos. O trajeto passa por penhascos, que se estendem por centenas de metros acima do Oceano Pacífico, oferecendo uma das vistas mais impressionantes do país. Porém, naquela tarde, um acontecimento perturbador transformaria uma viagem comum em um dos mistérios mais intrigantes da internet. Enquanto dirigia pela estrada, o motorista avistou algo estranho pelo canto do olho. Em questão de segundos, um veículo pareceu ultrapassar a borda de um penhasco e desaparecer em direção ao oceano abaixo. A cena foi tão rápida que o homem chegou a duvidar do que havia acabado de ver, sem saber que aquilo realmente tinha acontecido ou se havia sido apenas uma ilusão causada pela velocidade do momento. Ele decidiu acionar os serviços de emergência. Por sorte, uma câmera instalada em seu veículo registrava toda a viagem. Ao analisar as imagens, os investigadores perceberam que o relato do motorista estava correto. O vídeo mostrava um automóvel surgindo rapidamente na estrada e poucos instantes depois, desaparecendo da gravação exatamente no momento em que parecia ultrapassar a extremidade do penhasco. Outro detalhe chamou a atenção das autoridades. Em nenhum momento era possível observar sinais de frenagem. Tudo indicava que o veículo havia seguido em linha reta até cair no vazio. Minutos após a ligação, equipes de resgate chegaram ao local. No topo do penhasco foram encontrados rastros de pneus que terminavam abruptamente na borda. A princípio, aquilo parecia confirmar que um acidente havia realmente ocorrido. Entretanto, quando os socorristas observaram o oceano abaixo, perceberam algo extremamente estranho. Não havia nenhum veículo. Barcos de resgates foram enviados para a região e buscas intensas começaram imediatamente. A área foi vasculhada durante horas e posteriormente durante dias. Nenhum automóvel foi encontrado, nenhum sobrevivente foi localizado, nenhum corpo apareceu nas águas próximas. Tudo que as equipes conseguiram recuperar foram alguns fragmentos de peças automotivas, que jamais puderam ser associadas ao veículo visto nas imagens. As investigações continuaram nas semanas seguintes. Utilizando o vídeo, especialistas conseguiram identificar o modelo do automóvel. Tratava-se de um SUV Lexus, verde, fabricado no ano de 2009. Apesar disso, nenhum proprietário foi identificado, nenhuma família reportou um desaparecimento, nenhuma ocorrência envolvendo um veículo
veículo semelhante foi registrado, mesmo após as imagens serem divulgadas em telejornais e compartilhadas por milhares de pessoas na internet. Ninguém reconheceu o automóvel. Sem novas evidências, as autoridades encerraram as buscas. Oficialmente, nunca foi possível comprovar que um veículo realmente atingiu o oceano naquele local. Também não havia qualquer confirmação sobre quem estaria dirigindo. Era como se o carro tivesse simplesmente desaparecido no exato momento em que saiu do alcance da câmera. O caso rapidamente se espalhou pela internet. Diversas teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditavam que algo sobrenatural teria acontecido. Outras sugeriram que o veículo poderia ter sido removido antes da chegada dos investigadores. Houve ainda quem defendesse que o vídeo inteiro fosse uma fraude produzida por computação gráfica. Especialistas chegaram a analisar cuidadosamente as imagens, em busca de sinais de manipulação digital, mas nenhuma evidência de edição foi encontrada. Sem respostas concretas, o caso acabou desaparecendo das manchetes. Durante meses, o mistério permaneceu sem qualquer avanço. Porém, em 29 de abril de 2020, quase 5 meses após o desaparecimento do veículo, uma descoberta inesperada mudaria completamente os rumos da investigação. Naquela manhã, frequentadores da praia estadual de Montara avistaram um objeto flutuando no mar. Quando equipes de emergência chegaram ao local, descobriram que se tratava do corpo de uma mulher. Sua identidade foi posteriormente confirmada como Tracy Sinclair, moradora da região que estava desaparecida desde a mesma época em que o vídeo havia sido gravado. Ao verificarem seus registros, os investigadores encontraram uma informação surpreendente. Tracy era a proprietária de um SUV Lexus verde do ano de 2009, exatamente o mesmo modelo identificado nas imagens da câmera do carro. A descoberta finalmente permitiu associar uma pessoa ao misterioso acidente registrado meses atrás. No entanto, ela também levantou novas perguntas. Até hoje não se sabe por que Tracy nunca havia sido relacionada ao caso anteriormente, mesmo correspondendo perfeitamente às características procuradas pelas autoridades. Além disso, permanece sem resposta o motivo pelo qual o veículo deixou a estrada daquela maneira. Como as imagens sugerem que os freios jamais foram acionados, muitos acreditam que a colisão tenha sido intencional. No entanto, nenhuma evidência definitiva foi encontrada para confirmar essa hipótese. O detalhe mais intrigante é que mesmo após a identificação de Tracy Sinclair, o SUV continua desaparecido. Nenhum destroço significativo foi recuperado. Nenhuma parte do veículo foi encontrada. Décadas de buscas em acidentes semelhantes normalmente produzem evidências materiais. Mas, nesse caso, o automóvel parece ter desaparecido sem deixar nenhum vestígio. Até os dias de hoje, o destino final daquele Lexus permanece desconhecido. Embora a identidade da possível motorista tenha sido descoberta, muitas perguntas continuam sem resposta. O que realmente aconteceu naquele penhasco? Por que o veículo jamais foi encontrado? E como um carro inteiro conseguiu desaparecer sem deixar praticamente nenhum rastro? São perguntas que permanecem abertas até os dias de hoje. Red Lake. Nos arredores da pequena vila de Mitsero, no Chipre, existe um lago conhecido simplesmente como Red Lake, cercado por vegetação escassa e pelas ruínas de antigas instalações de mineração. O local chama atenção por uma característica incomum. Suas águas possuem uma coloração avermelhada intensa, que, dependendo da época do ano, pode variar entre tons alaranjados e um vermelho tão escuro que lembra sangue. A aparência peculiar do lago é resultado da grande concentração de minerais presentes no solo e dos resíduos deixados por uma mina abandonada que operou na região durante décadas. A extração de ferro e ouro alterou permanentemente a composição química da água, tornando-a altamente tóxica. Por esse motivo, nadar no local é proibido e muitos moradores descrevem o lago como uma espécie de lago ácido. Apesar dos riscos, a fama do Red Lake acabou atraindo turistas curiosos e exploradores em busca de lugares incomuns. Ao longo dos anos, diversos vídeos foram publicados na internet mostrando a paisagem misteriosa do local. Um dos registros mais conhecidos foi feito por um criador de conteúdo chamado Two Wheels Four Rotors, que utilizou um drone para capturar imagens aéreas do lago. As gravações relatavam uma extensa massa de água vermelha cercada por terrenos áridos e minas abandonadas. Outro vídeo que ganhou certa notoriedade foi publicado em 2017 pela criadora de conteúdo Sarah Funk. Durante uma viagem ao Chipre, ela e seu namorado decidiram visitar o lago pessoalmente. O casal percorreu uma longa trilha até alcançar a margem da água, registrando toda a jornada. Durante a gravação, Sarah comenta sobre o aspecto sombrio do local, chegando a brincar que aquele parecia o tipo de lugar onde aconteceu histórias de desaparecimentos e assassinatos. Na época, ambos os vídeos foram vistos apenas como registros de turismo em um local exótico.
Nada parecia particularmente estranho. Entretanto, 2 anos depois, uma descoberta macabra mudaria completamente a forma como aquelas imagens seriam interpretadas. Em abril de 2019, fortes tempestades atingiram a região de Mid-Cerro. As chuvas inundaram antigas estruturas de mineração próximas ao lago, incluindo um poço abandonado. Durante uma inspeção no local, trabalhadores encontraram os restos mortais de uma mulher em avançado estado de decomposição. A princípio, as autoridades acreditaram estar diante de um caso isolado. Porém, quando as buscas continuaram, um segundo corpo feminino foi encontrado na mesma área. As investigações indicaram que ambas as vítimas haviam sido estranguladas. A descoberta levantou a suspeita de que um assassino em série poderia estar atuando na região. Diante da gravidade da situação, equipes policiais iniciaram uma operação completa nas minas abandonadas e em toda a área ao redor do Red Lake. Foi durante essas buscas que os investigadores descobriram algo ainda mais perturbador. Dentro das águas avermelhadas do lago foram encontrados mais 5 corpos. 3 deles pertenciam a mulheres adultas, os outros 2 pertenciam a crianças, filhas de algumas das vítimas já identificadas. Assim como os corpos encontrados anteriormente, os exames apontaram que as mulheres haviam sido assassinadas antes de serem descartadas no local. O caso rapidamente se tornou um dos maiores escândalos criminais da história de Chipre. Pouco tempo depois, as autoridades identificaram um suspeito, Nikos Mektassas, um oficial do exército cipriota. Durante os interrogatórios, ele confessou o assassinato de 7 pessoas. Segundo a investigação, Nikos utilizava aplicativos de relacionamento para atrair mulheres, até encontros onde posteriormente as assassinava. De acordo com diversas críticas feitas na época, os desaparecimentos dessas mulheres não receberam a atenção necessária das autoridades, permitindo que o criminoso continuasse agindo por anos sem ser descoberto. Foi então que usuários da internet decidiram revisitar os vídeos gravados anos antes no Red Lake. Durante a análise das imagens registradas pelo dono do canal Two Reels for Rotters, algumas pessoas acreditaram identificar um objeto parcialmente submerso próximo à margem. Muitos especularam que aquele objeto poderia ser uma das malas utilizadas pelo assassino para ocultar suas vítimas. Mas a gravação que mais chamou a atenção foi a de Sarah Funk. Ao observar o vídeo quadro a quadro, usuários perceberam que Sarah havia caminhado até a imagem do lago e permanecido a poucos metros de um dos objetos que, mais tarde, seriam associados às investigações. Sem saber, ela poderia ter estado extremamente próxima dos restos mortais de uma das vítimas, enquanto gravava seu conteúdo para a internet. Ao final da investigação, todos os 7 corpos foram recuperados e identificados. As vítimas receberam sepultamentos adequados e suas famílias finalmente puderam obter respostas após anos de incerteza. Em junho de 2019, Nikos foi condenado a múltiplas penas de prisão perpétua, encerrando oficialmente o caso. Love Parade 2010. Em 24 de julho de 2010, a cidade de Duisburg, na Alemanha, se preparava para sediar mais uma edição da Love Parade, um dos maiores festivais de músicas eletrônicas do mundo. O evento havia começado em 1989 e ao longo das décadas se transformou em um fenômeno cultural que atraía milhões de pessoas. Apenas 2 anos antes, a edição de 2008 havia reunido aproximadamente 1.600.000 pessoas, consolidando a Love Parade como uma das maiores celebrações públicas do planeta. Para 2010, os organizadores esperavam uma multidão igualmente gigantesca. No entanto, desde os estágios iniciais de planejamento, surgiram preocupações relacionadas à segurança do local escolhido. Autoridades especialistas questionaram se a área seria capaz de acomodar um número tão elevado de visitantes. Apesar dos alertas, o evento recebeu autorização para acontecer. Na manhã do festival, milhares de pessoas começaram a chegar ao local. O acesso principal era realizado através de 2 grandes pontos de entrada, que conduziam os participantes por um extenso túnel. Esse túnel dava em uma única rampa principal, que dava acesso à área do evento. Além disso, uma rota secundária havia sido criada para auxiliar no fluxo de entrada e saída dos frequentadores. Durante as primeiras horas, tudo parecia funcionar normalmente. As multidões avançavam de forma organizada e muitos participantes registravam o momento em fotos e vídeos, conscientes de que estavam participando de um dos maiores festivais do mundo.
Entretanto, conforme o número de visitantes aumentava, a situação começou a se tornar preocupante. Segundo relatos posteriores, as autoridades acreditavam que a área principal do festival havia atingido sua capacidade máxima. Como medida de contenção, policiais instalaram barreiras em diferentes pontos de acesso para impedir que novas pessoas entrassem no local. O problema era que centenas de milhares de participantes continuavam chegando, enquanto outros tentavam deixar o evento ao mesmo tempo. Em poucos minutos, enormes concentrações de pessoas se formaram em diferentes pontos do trajeto. De um lado, milhares de pessoas tentavam avançar em direção ao festival, e do outro, milhares tentavam sair. Todos convergiam para os mesmos espaços estreitos. A situação piorou quando algumas das barreiras foram removidas. De repente, multidões inteiras passaram a avançar umas contra as outras, dentro do túnel e da rampa principal. Ao mesmo tempo, outra barreira permanecia bloqueando a passagem mais à frente. O resultado foi um enorme congestionamento humano. O que aconteceu em seguida se tornaria uma das maiores tragédias da história dos eventos públicos modernos. Presas em espaços limitados, milhares de pessoas ficaram comprimidas sem possibilidade de se mover livremente. Diferentemente do que muitos imaginam, não houve uma corrida ou pânico generalizado. O problema foi a pressão exercida pela própria massa humana. Vídeos gravados naquele dia mostram pessoas sendo empurradas involuntariamente em todas as direções. Algumas tentavam escalar paredes, postes e estruturas metálicas para escapar. Outras eram carregadas pela força da multidão sem qualquer controle sobre seus próprios movimentos. Testemunhas relataram cenas extremamente perturbadoras. Algumas pessoas desmaiavam devido à falta de oxigênio. Outras eram esmagadas pela pressão constante da multidão. Equipes médicas tentavam realizar procedimentos de emergência no próprio local, mas frequentemente não conseguiam alcançar as vítimas a tempo. As imagens registradas pelas câmeras de segurança revelam um cenário impressionante. Vistas de cima, as pessoas se movimentam de forma semelhantes às ondas de um oceano. A pressão gerada por centenas de milhares de indivíduos era tão intensa que os corpos eram empurrados em movimentos involuntários e imprevisíveis. Ao final da tragédia, 652 pessoas ficaram feridas e 21 pessoas perderam a vida. Nos meses seguintes, uma série de investigações foi iniciada para determinar quem seria responsável pelo desastre. Diversas críticas foram direcionadas à polícia, aos organizadores do evento e às autoridades municipais que aprovaram sua realização. O então prefeito de Duisburg, Adolf Sauerland, enfrentou forte pressão pública. A indignação foi tão grande que ele acabou sendo removido do cargo posteriormente. Os organizadores também foram alvo de intensas acusações, principalmente após surgirem informações de que a área principal do festival ainda possuía capacidade para receber mais pessoas no momento em que os acessos foram bloqueados. Segundo algumas conclusões apresentadas durante as investigações, a barreira que permaneceu fechada na rampa principal teria desempenhado um papel fundamental na formação do congestionamento humano, que levou ao esmagamento coletivo. Apesar da enorme repercussão internacional e dos anos de análise do caso, ninguém foi formalmente condenado pela tragédia. Até hoje, a Love Parade de 2010 continua sendo estudada como um dos exemplos mais graves de falha no direcionamento de multidões. Os vídeos gravados naquele dia permanecem circulando pela internet e servem como um registro perturbador de como milhares de pessoas podem ficar presas em uma situação sem saída em questão de minutos.